Tudo sobre a Mpox, com o infectologista Dr. Pedro Campana. Bem, a varíola do macaco, trata-se de um vírus, né? Um vírus similar à varíola que a gente conheceu há tempos atrás, que inicialmente circulava apenas em continentes africanos. E o contato, né, a contaminação, na verdade, se dava através de contato com esses primatas não humanos, os macacos, que são portadores desse vírus. A gente sabe, de qualquer forma, que a transmissão poderia acontecer de pessoa a pessoa, mas até então nunca tinha tido um aumento do número de casos decorrentes dessa exposição. Então, a varíola símia, ou varíola do macaco, é esse vírus que tinha mais na população de macacos e que foi transmitido para os humanos e agora começou a ter uma transmissão entre humanos muito importante. Mas por que varíola do macaco? O nome Monkeypox se origina da descoberta inicial do vírus em macacos, em um laboratório dinamarquês em 1958. Atualmente, no entanto, a OMS explica que a maioria dos animais suscetíveis a esse tipo de varíola são roedores, como ratos e esquilos. Bem, os sintomas, basicamente, são febre, dor de cabeça, dor no corpo, aparecimento de bolinhas, né, do que a gente chama de gânglios ou ínguas pelo corpo, e isso pode durar alguns dias ou pode sumir. Após isso, pode aparecer, geralmente, lesões na pele, que tendem a ser bolhas, que ficam um pouco maiores, depois elas estouram e viram casquinhas, crostas que cicatrizam. É importante a gente lembrar que as lesões podem acontecer em vários locais do corpo. Geralmente, acontece no lugar onde a pessoa teve o contato e a entrada com o vírus, mas pode acontecer em qualquer lugar do corpo. E pode variar desde uma lesão até várias lesões. E uma característica muito importante é que todas essas lesões são iguais. Você não tem lesões com o que a gente chama de estágios evolutivos diferentes, que nem na catapora. Na catapora você pode ter uma bolha e uma lesão que já é uma crosta, que já está cicatrizando. São lesões em estágios diferentes. Na varicela, todas as lesões estão no mesmo estágio sempre. No Reino Unido, uma pesquisa mostrou que o maior número de casos é entre um grupo específico. Dos 152 pacientes que concordaram em responder uma pesquisa, 151 se identificaram como homens gays ou bissexuais. A gente tem visto um grande aumento, né, de número de casos em homens que fazem sexo com homens, tá? A gente vai achar que é só essa população que contrai a monkeypox? Não. A gente sabe que todo mundo está vulnerável, mas como a contaminação se dá por contato próximo, geralmente beijo ou relação sexual, né, e contato com essas lesões, isso tem acontecido mais na população de homens que fazem sexo com homens. É claro que um casal hétero também pode, né, pode contrair, uma pessoa heterossexual também. Mas já na Europa a gente vê que o vínculo epidemiológico entre homens que fazem sexo com homens é muito maior. E aqui no Brasil a gente também tem visto esse vínculo epidemiológico. Por isso que a gente tem tentado alertar a nossa comunidade de maneira enfática. Não é por preconceito, mas sim por entender que de fato isso está acontecendo mais na nossa comunidade do que na população geral e que a gente tem que se prevenir. Bem, para falar de prevenção, a gente tem que falar então um pouco como se pega. Então, como eu falei, a gente pode pegar através do beijo, do contato muito íntimo com as lesões, mas também podemos pegar através de roupas contaminadas, então roupa de cama, toalha de banho, compartilhamento de roupas íntimas, a gente pode pegar dessa forma. Então, é muito importante a gente saber que se a pessoa estiver doente, estiver com lesões, estiver com suspeita ou confirmação de monkeypox, ela deve ficar em isolamento social, porque ela pode transmitir para outras pessoas. Geralmente, o isolamento dura 21 dias, a partir do início das lesões. Tá? Então, a gente deixa essa pessoa em isolamento social, que é o melhor jeito de se prevenir. Sempre perguntar para a pessoa se ela está com algum problema de saúde, eventualmente, está doente, teve alguma lesão, né? É importante a gente perguntar, não é preconceito, é uma forma da gente se ajudar enquanto comunidade. E na hora do sexo, se reparar alguma lesão, alguma coisa que você acha muito estranha, conversar com o seu parceiro, para a gente poder organizar, para a gente poder prevenir da melhor maneira possível esses casos.
Não tem nenhum tratamento específico, tá? A monkeypox ela é uma doença autolimitada, ou seja, ela começa e termina, e a gente não tem nenhum antiviral aqui no Brasil atualmente disponível. O que a gente não tem ainda, que deveria já ter, é uma vacina, que a gente já sabe que tem sido utilizada no continente europeu, para a gente prevenir a infecção. Mas em relação a tratamento após a infecção, é esperar o tempo mesmo, que o corpo vai dar conta dessa infecção. O mais importante é fazer o diagnóstico, ficar em isolamento para você evitar a transmissão. As pessoas que vivem com HIV, não há nenhum estudo mostrando que se elas têm mais ou menos risco de contrair a monkeypox, mas o que a gente sabe é que pessoas que vivem com HIV e que não estão em tratamento de antirretroviral podem ficar com a imunidade baixa e, a partir de então, podem desenvolver com mais facilidade quadros mais disseminados, outras doenças virais. E a gente acredita que esse padrão se repita no caso da monkeypox. Então, o mais importante, se você vive com HIV, é você tratar o HIV direitinho, tomar a medicação diariamente para a sua imunidade ficar preservada e você, eventualmente, se tiver monkeypox, espero que não, tenha um caso leve, um caso tranquilo, com poucas lesões cutâneas.